Atos 16, 27 ao 34. Diz assim: E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E disseram eles: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém. A salvação do carcereiro. A Bíblia não diz qual é o nome dele. Mas você pode me perguntar: pastor, o que é salvação? A salvação, meus queridos irmãs e amigas, é o resultado da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E essa morte livra o homem e a mulher que se arrepende dos seus pecados e crê que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos, da morte e da condenação eterna. Para resumir, a salvação é o sacrifício de Cristo, Salvador, que nos livra da condenação eterna. A palavra de Deus diz que o carcereiro, ele tinha um trabalho na prisão. O trabalho do carcereiro era guardar os prisioneiros. Todos os prisioneiros tinham que ser guardados por aquele carcereiro, e ele não poderia deixar nenhum fugir, porque se ele deixasse algum preso fugir, ele teria um castigo, ou até mesmo em alguns casos ele era mortos pelas autoridades romanas. Diz a Bíblia que esse carcereiro, ele estava na prisão guardando os presos, e ele estava dormindo. Ele estava dormindo no momento em que Deus operou um milagre tão grande naquela prisão, através do louvor de Paulo e Silas. Deus, ele opera no meio dos louvores. Quando nós adoramos a Deus de coração, quando nós louvamos ao Senhor em espírito e em verdade, milagres podem acontecer no meio dos louvores. O mesmo Deus que operou nessa prisão, onde estava aquele carcereiro, onde estava Paulo e Silas presos ali, ele é o mesmo Deus que nós servimos aqui neste lugar. Então, se você crê que ele opera nos louvores, então você deve se entregar a cada dia para ele. Quando você estiver louvando, você se dedicar em adoração, porque através da adoração Deus pode curar, Deus pode libertar e Deus pode salvar no meio dos louvores. Diz a Bíblia Sagrada aqui que Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor. Mas por que Paulo e Silas estavam naquela prisão? Deus, ele é tão maravilhoso que Deus, ele planeja aquilo que nós não sabemos. A Bíblia diz que assim como nós não sabemos como se forma a criança no ventre da mulher grávida, nós não sabemos as obras do Senhor. Aquele carcereiro ali, um desconhecido, Deus amava ele, assim como amava os judeus. Deus amava aquele carcereiro, porque Deus, ele ama todas as pessoas deste mundo. A palavra de Deus diz, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, está dizendo que Deus ama todas as pessoas desse
mundo de todas as gerações. Aleluia. Mas Paulo e Silas estavam ali, naquela prisão, porque Deus, ele tinha um propósito para salvar aquele carcereiro. E de uma certa maneira, Deus, ele usou o povo daquela cidade para amarrar Silas, amarrar Paulo e prendê-los naquela prisão. Às vezes acontece coisa em nossa vida que a gente não entende, e às vezes Deus está por trás daquilo. Para nós que parece uma coisa tão estranha, por que eu estou passando por isso? Paulo e Silas, eles levaram a surra em praça pública porque eles expulsaram o demônio de uma jovem que estava perturbada ali na cidade. Ela tinha um demônio de adivinhação, e eles foram presos porque Deus tem um plano maior na vida deles. Quando nós fazemos a vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Quando você faz a vontade de Deus, quando você se volta para Deus de coração, como Paulo e Silas pregavam o Evangelho, fazendo a vontade do Senhor, mesmo que aconteçam coisas estranhas, perseguições, mas termina em vitória, sempre termina em vitória. Paulo e Silas estavam presos ali, e eles estavam ali louvando o Senhor. A pessoa cheia do Espírito Santo sempre louva ao Senhor. Louva ao Senhor na alegria, louva ao Senhor na dor, louva ao Senhor na perseguição, louva ao Senhor na tribulação, louva ao Senhor na luta. Paulo e Silas estavam com as costas rasgadas, daquele chicote, mas eles estavam perto da meia-noite louvando o nome do Senhor. Aleluia. E diz a Bíblia que quando aquele carcereiro acordou, ele se deparou com todas as portas da prisão abertas. Ele pensou no pior: as portas estão abertas, os presos fugiram, o que vai ser de mim agora? Aí ele pegou a espada dele e quis se matar. Porque quando ele acordou, ele só viu o problema diante dele. E ele achou que a solução era tirar a sua vida. E muitas pessoas pensam dessa forma. Quando se depara com um problema, acha que não tem solução para aquele problema, acha que não tem solução para aquela situação, e muitos acham que a solução é tirar a vida, é se matar. Aquele carcereiro, ele queria se matar, porque ele pensava que todos os presos haviam fugido. Mas, quando Paulo e Silas estavam cantando, os presos estavam ouvindo. E quando a Bíblia diz que aconteceu um terremoto na prisão, esse terremoto causado pelo Senhor, e as portas da prisão de todos se abriram, mas ninguém fugiu. Todos ficaram lá, porque todos ficaram espantados com o milagre que aconteceu através do louvor de Paulo e Silas. E diz a Bíblia que aquele homem pegou a espada e quis se matar. Mas Paulo, usado pelo Senhor, ele disse: não faça nenhum mal a você, porque todos estamos aqui. Deus sempre tem os seus servos, suas servas, que são usados para ajudar aqueles que estão desesperados. Deus sempre providencia um servo, uma serva, para ajudar aqueles que acham que não tem solução. Por isso é importante o evangelismo, por isso é importante nós falar para aquelas pessoas a solução. Para tudo a solução, e a solução para tudo é o Senhor Jesus Cristo. E aquele carcereiro, quando ele ouviu que todos estavam lá, ele ficou aliviado. Mas a Bíblia diz que ele estava trêmulo.
A prisão, antigamente, era um lugar escuro, insalubre, sem iluminação, sem condição de higiene. Aqui no versículo 29 diz que o carcereiro, ele pediu luz para ver o que estava acontecendo. Ele pediu luz, provavelmente foi uma lamparina daquela de barro, ou então a tocha que eles usavam nas prisões. Ele pediu luz. Mas na verdade, o carcereiro, assim como muitas pessoas, além de estar no sono espiritual, está no escuridão espiritual. Mas em meio à escuridão surge uma esperança. Essa esperança, ela surge quando nós perguntamos: o que devo fazer para ser salvo? Aquele carcereiro pegou uma luz e foi até Paulo e Silas na prisão e disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Quando o ser humano começa a questionar o que deve fazer para ser salvo, o Senhor vai revelar para esse ser humano. Porque esse ser humano, ele está interessado na salvação. Porque esse ser humano está em busca do perdão. Porque esse ser humano, ele reconheceu: eu sou pecador, eu estou separado de Deus e eu preciso ser salvo. Mas o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo olhou para aquele carcereiro e disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. A resposta está na Bíblia. A resposta está na palavra de Deus. Paulo, por que Paulo disse isso? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo em tua casa. Porque Paulo, ele passou pela experiência da salvação. Porque Paulo, ele foi salvo. Paulo, ele era perseguidor da igreja. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele creu no Senhor Jesus e foi salvo. Agora ele estava pregando a palavra. O carcereiro, a palavra de Deus diz que o carcereiro, naquela mesma noite, naquela mesma hora, era meia-noite e pouco, pegou Paulo e Silas, levou até a sua casa. O carcereiro fez isso, levou até a sua casa. Ele limpou as feridas, as chicotadas, os vergões, e ele chamou seus familiares. E a palavra de Deus diz que Paulo e Silas começou a pregar a palavra, não somente para o carcereiro, mas também para a sua família. E eles pregavam a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, lá na casa do carcereiro, no versículo 33 diz: e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando a sua casa, lhe pôs à mesa e alegrou-se de com toda a sua família, porque havia crido em Deus. Aleluia. Ele ficou tão alegre, ele recebeu a alegria da salvação. Quando ele creu no Senhor Jesus, quando a família dele creu no Senhor Jesus, ele recebeu a alegria da salvação. E diz a Bíblia que ele estava lhe dizendo: olha, agora eu sou crente em Jesus, agora eu sou salvo, eu e minha família é salva. E ele se alegrou com isso. O Senhor Jesus Cristo, ele disse em Marcos 16:15, ele falou para o seu discípulo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todas as pessoas desse mundo precisam ouvir o Evangelho. E os pregadores e as pregadoras, os evangelistas pregam esta palavra, pregam o Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo disse: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E diz a Bíblia aqui no versículo 33 que naquela mesma hora, naquela noite, além dele lavar os vergões de Paulo e Silas, ele foi batizado nas águas juntamente com a sua família, porque ele crê no Senhor Jesus Cristo. Para concluir esta mensagem, você pode fazer o que aquele carcereiro fez. Ele não sabia o que era salvação, mas Deus providenciou o meio para salvar ele. Deus levou Paulo e Silas para pregar o Evangelho para ele.
E você que tem ouvido a palavra da salvação, aproveita as oportunidades que Deus está te dando. Porque a palavra de Deus diz, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E somente através do Senhor Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Porque a Bíblia Sagrada diz em João 3:36, aquele que crê no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, tem a vida eterna. Aleluia. Mas aquele que não crê no Filho de Deus não tem a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos dá a oportunidade para ser salvo. Agora, para ser salvo, é preciso crer, confessar Ele com a boca e crer no coração que Ele é o Deus Salvador.